Damos início agora ao comentário com assinatura hoje a cargo do diretor adjunto da Rádio Estádio Remo Jonatas, a quem saúdo desde já, e que irá começar o seu comentário com assinatura falando do caso de Abdou Conté, o defesa lateral do Moreirense. O racismo volta a estar na ordem do dia do futebol português e, neste caso, após então esse relatório da Guarda Nacional Republicana efetuado sobre a cobertura então policial do encontro Moreirense Futebol Clube do Porto, teve lugar a 10 de janeiro e no qual, nesse relatório, vem então escrito que foram efetuados comentários ou gritos de teor racista dirigidos ao lateral do Moreirense. Bom dia, Remo. Bom dia, Rui, bom dia aos ouvintes da Rádio Estádio. Sim, Rui, eu quero começar por aí precisamente porque nas últimas 2 semanas o meu comentário centrou-se muito na questão do racismo e no que se tinha passado com o Marega e nas várias consequências, implicações, reações, algumas das reações que eu fui recebendo também por e-mail, por mensagem e de outras formas. As redes sociais também potenciam bastante que as pessoas reajam rapidamente e eu a semana passada falei muito sobre isso, e apesar de também as pessoas saberem que eu só comento à segunda-feira às 9h30 da manhã, obviamente que quando surgiu a questão do Abdou Conté eu fui bombardeado aí com muita gente com aquela velha história disto já não falas ou isto já não interessa, o costume no futebol português. E eu quero então começar exatamente por aqui para dizer que falo e que interessa, e para elogiar até e para dizer o que disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa quando lhe falaram sobre isto, para dizer quem teve atos racistas, seja em que jogo for, há que tempo for, com retroativos até, entre aspas, que seja punido. Não há qualquer tipo de diferença. Agora, ninguém me vai desviar uma vírgula do meu pensamento. Só se está a falar de Abdou Conté, como só se falou do miúdo com respeito do Leça do Balio, porque o Marega teve a coragem de fazer o que fez. Porque senão não se estava a falar do assunto. Tanto mais que só uma semana depois do caso Marega é que veio a público o caso de Abdou Conté, que era de janeiro, e só depois, passado uma semana, é que realmente então há até algum tipo de ação em relação ao assunto. Portanto, a mim não me interessa qual é o clube, quem foram os adeptos, quem foram os energúmenos, volto a repetir, que vão para o estádio para insultar as pessoas com teores racistas, homofóbicos, políticos, o que quer que seja. Essas pessoas não têm lugar nos estádios, não muda uma vírgula, continuo a dizer a mesma coisa, seja em que estádio for, que adeptos forem, de que cor, atenção, clubística forem, não têm lugar nos estádios, puna-se, e não há mas para mim. Portanto, o mas que não está no relatório do árbitro, o mas que não há relatório dos delegados, não quero saber. Se a GNR ouviu, a GNR não brinca em serviço, não acredito nisso. Da mesma maneira que não acredito, já disse aqui, as pessoas podem branquear o que quiserem, que as forças de segurança que estavam no estádio Dom Afonso Henriques e que ouviram e reportaram também não estão a brincar, nem estão a fazer isso para prejudicar ninguém. A GNR que estava em Moreira de Cónegos também não está. E atenção que isto não é novo no futebol português, já disse, não vou perder mais tempo a dizer isso, se bem que não é tempo perdido. Aconteceu em muitos estádios, com quase todos os clubes. É a altura de à boleia da coragem do Marega se falar do assunto, refletir sobre o assunto e pôr fora dos estádios, como se faz e muito bem em Inglaterra, ainda este fim de semana aconteceu outra vez, os prevaricadores. Ora, Remo, avançamos, ou melhor, antes de avançarmos, houve essa reportagem, esse trabalho feito pelo Diário Desportivo, a bola na edição de hoje, que contactou os clubes da Liga. Futebol Clube do Porto e Guimarães, curiosamente, não quiseram responder quanto ao protocolo a tomar, as ações a mudar, então se iriam seguir as diretrizes da Liga e também da UEFA neste caso, que há então um conjunto de procedimentos que foi inclusivamente tornado público e que não chegou a ser colocado em prática nos relevados portugueses. Eu lembro-me que houve um jogo da Liga Francesa, inclusivamente, que nós comentámos aqui na Rádio Estádio, em que o encontro esteve interrompido. Na altura as pessoas não perceberam porquê, mas a verdade é que foram colocados em ação, foi colocado em ação esse protocolo. É, Rui, e vamos tendo muitos exemplos por esse mundo fora do protocolo ser utilizado. Já falei muito sobre isso, e o que eu espero aqui é que, já o disse, vou repetir para finalizar este assunto, que as pessoas não se fiquem por t-shirts,
por entrar com as criancinhas de mão dada, que é bonito mas não chega, por vídeos bem editados com musiquinhas a tocar ao coração, porque igualdade e promover a igualdade e a existência de um futebol sem credos, sem raças e sem cores, apenas com adeptos, não vai lá com vídeos com uma musiquinha bonita, nem com as t-shirts. Isso aí é o óbvio e é inútil, peço desculpa, mas é inútil. Para aquilo que se passa é inútil. Isso é bonito, as campanhas de sensibilização fazem parte, mas tem que ser muito mais do que marketing bacoco e vazio. Tem que ser muito mais. Rémulo, passamos então para outros temas que marcam a atualidade, e ontem ressurgiu o tema do caso vouchers. Então Bruno de Carvalho foi quem o trouxe à baila numa intervenção no programa Prolongamento em 2015 e ontem também a TVI. Então uma reportagem do seu editor Henrique Machado a trazer então o tema de regresso à baila. Os montantes alegadamente terão subido, então, ou terá sido descoberto que os montantes subiram da parte do Ministério Público, e podia ter então um comentário. Rui, obviamente tinha que comentar, apesar de não ser um tema que me agrade particularmente, mas vou comentá-lo até precisamente porque sei muito bem o futebol português em que estamos metidos todos, como jornalistas também, e até a ausência de um comentário sobre o tema daria origem a todo tipo de interpretações e, portanto, também não tenho nenhum problema em falar sobre ele, é apenas mais um tema do futebol português que me agrada pouco, mas dar o mérito, obviamente, à investigação da TVI, que convém lembrar e citar novamente que tem como base informações sobre a investigação, nomeadamente que a Polícia Judiciária foi juntando ao longo dos tempos, e que tem a ver com o facto de se ter chegado à conclusão que existiram as tais derrapagens nas jantaradas. Abusos. Exatamente. Derrapagens. Alegados abusos. Que também. Até o próprio diretor de comunicação do Benfica admitiu, se bem que depois apontando já na direção do Sporting, uma pessoa que esteve e que afinal depois foi para o Sporting e tal, isso é tudo muito confuso, como sempre no futebol português. Portanto, eu quero aqui ser muito pragmático em relação a isto. Evidente que para já, e como tu no Estádio das Redes vais dizendo quase todos os dias, mas aqui imediatamente, isto serve logo de arma de arremesso entre pessoas e clubes que têm telhados de vidro. Portanto, arremessam tudo para estilhaçar tudo do outro lado. Portanto, cospe-se para o ar a saber que nos vai acertar na cabeça. Mas o futebol português é isto. E infelizmente, o que eu quero dizer é muito claro. Infelizmente a justiça é demasiado lenta, Rui. Em todos os sentidos, não é só no desporto, mas em todos os sentidos. 5 anos depois, isto já tinha que ter tido outro tipo de tratamento. Se há realmente indícios, seja contra o Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting, que clube for, puna-se. Mas puna-se, não se puna, é só o Leixões no caso do jogo duplo, e já lá iremos. Tu achas que este timing, estes 5 anos, poderão estar relacionados com o facto de, aparentemente, o Ministério Público querer juntar todos os processos que envolvem o Benfica? Rui, não sei, só o Ministério Público pode dizer, mas quando não existe ajuntamento de processos, demora-se na mesma. Não sei se calhar as faturas do Museu da Cerveja podem vir encriptadas e possa ter demorado um bocadinho a serem analisadas. Não faço ideia. Sei que 5 anos é tempo a mais, mas sei uma coisa: quem prevaricou e quem prevarica, que seja punido. E eu também te vou dizer, não é por um jantar no Museu da Cerveja que eu acredito que um árbitro se deixe corromper, ou um observador, ou um árbitro assistente, mas que também não é bonito, não é? Portanto, e uma coisa é dizer-se que era 35 euros e a camisola e tal, outra coisa é realmente ter existido de forma constante este abuso, para usar a palavra do Luís Bernardo. Se foi uma vez ou duas é uma coisa, se foi 20 é outra. Portanto, eu não me acredito que a Polícia Judiciária e que a TVI colocasse esta notícia, esta investigação cá fora, se tivesse sido uma vez o tal abuso. Portanto, houve vários abusos. Agora, também quem anda no futebol, e eu já estive por dentro muitas vezes ao longo da minha carreira, quando interrompi o jornalismo para ser precisamente dirigente desportivo,
não fico surpreendido. Surpreendido ficava se os árbitros, os delegados e os seus companheiros fossem lá comer por 35 euros. Ficava, a sério que ficava. Portanto, surpreendido estou zero. Agora, o que me surpreende é que realmente aqui em Portugal tanta montanha continua a parir e ratos muito gordos. Ratos ratazanas do tamanho de baleias azuis. Pô. E continua-se, montanhas a parir ratos ratazanas do tamanho de baleias azuis. Vai-se falar muito sobre o assunto. Duvido que vai ter algum tipo de consequência, mas atenção, volto a frisar, e as pessoas que me ouçam bem, que não voltem a enveredar nem pela cegueira auditiva, nem pelo analfabetismo auditivo. Seja Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting ou qualquer clube, quem prevaricar que seja punido, e que nos deixemos de brandos costumes, da treta. Quem faz este tipo de coisas no desporto tem que ser punido. Ponto final, parágrafo. Lamento os timings da justiça portuguesa, no desporto e não só. 5 anos é demasiado tempo, mas para se punir quem corrompe, nunca há tempo a mais. E quero deixar aqui uma palavra também, porque é um tema que também me é muito caro, que não foi só o Boa Vista em Portugal, de certeza absoluta, que cometeu alguma ilegalidade, mas foi o Boa Vista dos poucos clubes que pagou uma fatura altíssima e que as pessoas tendem a esquecer. Ora, ainda antes de irmos para o assunto relacionado com os assuntos relacionados com o Futebol Clube do Porto, saltamos precisamente para outras ilegalidades, uma vez que houve condenações no processo jogo duplo, que é um tema que tu também querias comentar. Rui, quero comentar para dizer, primeiro, lá está, se prevaricou, que se puna, e pelos vistos prevaricou-se e tem que ser punido. E eu acho o match fixing dos piores nojos do desporto. Não consigo conceber, ponto final, mas também não consigo conceber que em Portugal, e nota de rodapé de destaque e mérito para a Federação e o trabalho que tem tentado fazer, já o disse aqui, em relação ao match fixing, mas é preciso fazer mais. É preciso fazer mais, lá está, as ações de sensibilização são boas, são importantes, e a Ruth Soares tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, na Federação Portuguesa de Futebol, mas é completamente inócuo se não existir algo mais. E o algo mais, Rui, passa por se tratar rapidamente no futebol português de coisas que têm sido alertadas muitas vezes, que é os salários em atraso, as condições horríveis que alguns profissionais de futebol passam neste país, com salários em atraso, com dificuldades imensas que depois os torna frágeis, estão fragilizados perante este tipo de situações. Ainda assim, no caso do jogo duplo e de outros, tudo o que é match fixing, tudo o que é corromper a verdade esportiva, volta ao mesmo, tem que ser punido. Portanto, e existem punições. O que eu não consigo entender, Rui, e alguém vai ter que me explicar, é como é que se vai punir o Leixões com 2 anos fora das competições profissionais, se olharmos atentamente para aquilo que está no processo. O Leixões Clube, a entidade, é punida por corrupção ativa. Também deixar já claro aqui que o Leixões obviamente vai recorrer a uma conferência de imprensa nesse sentido, vai ser tudo explicado e vai recorrer até às últimas consequências, e acho que faz muito bem. E será hoje, creio eu, a partir das 15 horas, se não me engano, exatamente, no Estádio do Mar. E acho que faz muito bem. Agora, eu quero chegar aonde, Rui? Ao que disse há pouco, se calhar neste país punir o Boa Vista é fácil, se calhar neste país punir o Leixões também é muito fácil. Mais difícil neste país será punir outros clubes, e isso torna muito mau para um cidadão comum ver que uma justiça forte contra os não tão fortes. Não vou chamar fracos porque é mentira. São clubes de grande enraizamento popular, de grande cultura desportiva, de adeptos únicos. Neste país está-se a caminhar sempre no sentido de punir os não grandes. E isso é absolutamente lamentável, e por isso é que eu quis falar no jogo duplo. E atenção, eu convido as pessoas a lerem com muita atenção o acórdão e perceberem se faz sentido que o Leixões seja punido desta forma, com 2 anos fora. Mas também lembro as pessoas que há um caso, por exemplo, com o Moreirense, que se arrasta há anos e que o Leixões também se vai arrastar. E eu espero que no final, se existirem provas concretas, ok, mas tenho algumas dúvidas, porque, tal como em outros casos no passado, às vezes pune-nos a instituição e quem prevaricou não é punido. Também te dizer outra coisa, Rui, e não tenho nenhum problema de dizê-lo aqui. Há casos e casos. Há conversas e conversas no final dos campeonatos. Pessoas que jogaram juntas, que se conhecem há anos,
a conversa do ei pá, tu já conseguiste o teu e tal, e o caralho, vê lá se nos ajudas, acontece em todos os clubes. Aqui não é no final dos campeonatos, é na reta final dos campeonatos com eles em curso. Acontece em todos os campeonatos, em todos os clubes, há sempre este tipo de conversas e digo-te mais, e vão muito para além deste tipo de conversas e não há atuação. Não há atuação. Toda a gente sabe, e se calhar este caso do Leixões em concreto e as pessoas que estavam ligadas ao Leixões estão a ser usadas, perdoem a expressão que não foi minha, como bodes respiratórios, já nem é expiatórios, é bodes respiratórios para alguma coisa. Atenção ao que se passa no final dos campeonatos, em divisões que se calhar não interessa estar tão atento, e não se puna o justo pelo pecador. Ora, avançamos neste comentário com a assinatura de Rémulo Jonatas. Outro tema que marca a atualidade, que neste caso são dois, é o anúncio da candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto da parte de José Fernando Rio, ontem nos microfones da RTP durante o programa Trio de Ataque, e também a apresentação dessas contas semestrais do Futebol Clube do Porto. Já sabiam que não seriam famosas, pode assim dizer-se, mas os números mostram uma realidade, parece que ainda mais grave. Rui, é um assunto dos sócios do Futebol Clube do Porto. O meu comentário e acionistas, o meu comentário, e dizer que também já disseste, à quinta-feira está cá o Tiago Silva, que é sócio e adepto do Futebol Clube do Porto e fala sempre de forma desassombrada sobre os temas relacionados com o seu clube. Dizer que obviamente é muito preocupante. A situação financeira do Futebol Clube do Porto é preocupante e já não vai lá também com paninhos quentes. Acredito que esta administração do Futebol Clube do Porto e Jorge Nuno Pinto da Costa tenham, obviamente, em mente uma ideia para sair da situação em questão. É como tu dizias, já se previa, mas são números preocupantes. Agora, é um assunto que realmente, acima de tudo, os acionistas e os sócios do Futebol Clube do Porto têm que avaliar. Agora, há dados preocupantes e basta olhar para o próprio relatório do auditor, que diz também que acredita que haja aqui uma saída, nomeadamente através da transferência de jogadores. Hoje o Jornal A Bola fala dos tais 100 milhões que já andam a ser falados desde o verão. O próprio Fernando Gomes já tem mais valias. Exatamente, o próprio Fernando Gomes já tinha dito isso. Não acho impossível, Rui, sou-te sincero, não concordo nada que seja um plantel do Futebol Clube do Porto sem capacidade para atingir esses valores. Basta ver que está ali Fábio Silva e mais alguns jogadores com capacidade para gerarem muito dinheiro, incluindo o Alex Telles, que não quer renovar, mas se for vendido este verão ainda valerá algum dinheiro, não é? Portanto, o Futebol Clube do Porto tem ativos que lhe permitirá dar a volta à situação, mas tem que ter uma estratégia a longo prazo. Isto é fundamental. A situação não é... E tem que apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Também, mas isso ainda está em aberto. E aliás, o não apuramento causou muitos problemas, mas também da mesma forma que eu critiquei o Sporting por planear uma época em cima da venda de Bruno Fernandes, também teria que criticar o Futebol Clube do Porto por planear a sua gestão financeira em cima de um apuramento para a Champions que depois não foi alcançado, e dá isto. Deixa-me fazer a transição para o José Fernando Rio, fazendo desde já uma declaração de interesse que é muito clara. Eu conheço o José Fernando Rio até dos tempos do Porto Canal, e conheço pessoalmente. O José Fernando Rio não é nem nenhum tolo, nem nenhum pateta, nem nenhum idiota. Portanto, o José Fernando Rio se avançou, sentiu apoio e condições para tal, sentiu que dentro daquilo que é o seu portismo, como ele já disse, que era o momento de dar a cara e de avançar. Palavras dele também, gabe-lhe a audácia, gabe-lhe a coragem. A palavra será dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Agora há uma coisa que eu quero dizer: eu acho que para o Futebol Clube do Porto, como para qualquer clube, como para qualquer instituição onde exista democracia, e que seja democracia clara e não defantochada, é importante existir reflexão, é importante existir discussão de ideias. Isso foi muito abordado, ou tem sido muito abordado nos programas 45 minutos à Porto, tendo inclusivamente pelo menos 2 dos comentadores dito que isso era necessário, que era sempre necessário haver candidaturas concorrentes às de Jorge Nuno Pinto da Costa para motivar pelo menos a reflexão.
Eu concordo, e não concordo só no caso do Futebol Clube do Porto. Eu concordaria no caso do Sport Lisboa e Benfica, não falo do Sporting, porque o Sporting tem tido muitos candidatos em todas as situações. Demasiada reflexão. Sim, às vezes. Às vezes é demasiada reflexão, tens razão. Mas no caso do Benfica, por exemplo, existe pouco ou nenhuma, ou quando existe, tende-se a tentar fazer tudo para que não exista. Portanto, e no Futebol Clube do Porto também, acho que era um momento de se refletir, é um momento de se conversar, acho que as pessoas devem avançar. O José Fernando Rio até pode, como se diz, ser esmagado nas urnas, mas já deu o seu contributo como portista para essa reflexão, e acho que faz muito bem, acho que fará bem ao Futebol Clube do Porto. Depois tem a palavra aos sócios do Futebol Clube do Porto, como é evidente, mas acho que faz muito bem ao Futebol Clube do Porto ter alguém que obriga a essa reflexão. Ora, reflexão também, pelos vistos, é o que se pede no caso de Macarides, as declarações que o guarda-redes georgiano do Vitória Futebol Clube proferiu nesse flash interview da Sport TV após o empate em Portimão, no qual ele se cotou como o melhor jogador em campo. Eu, antes de comentares, eu posso dizer, ou relembrar, eu comentei o jogo aqui, a narração do Pedro Fernandes, e estávamos a ouvir as declarações de Macarides, e tivemos inclusivamente de voltar atrás e repeti-las para termos a certeza daquilo que havíamos escutado. Rui, vou começar por dizer uma coisa. As pessoas até vão ficar surpreendidas, felicitar o Macarides. Eu agora vou dizer porquê. Não pelas declarações, mas por não ter embarcado naquilo que era a coisa mais fácil de dizer que o seu português era mau, porque era para isso que se estava a preparar a situação, e muita gente já estava a dizer isso. Eu não percebe bem português, ou não fala bem português, mas ele está cá anos suficientes para falar suficientemente bem português, e ele já admitiu que disse aquilo e não devia, ou seja, ele quis dizer aquilo. E eu, quando ouvi, e aliás chamada a atenção pelo nosso colega, nosso companheiro André Veloso, fui ouvir e eu percebi imediatamente que o Macarides estava a falar de azia, de ressabianço, por causa da não transferência para o Benfica em janeiro. Aconteceu aqui qualquer coisa que deixou o Macarides muito chateado com o Benfica. E o Macarides fez uma coisa ingênua, naif, de ir misturar a sua azia pessoal por não ter sido transferido para o Benfica com esta questão de dizer publicamente: eu nem me importo perder os jogos todos desde que não perca com o Benfica. Muito bem o Vitória de Setúbal e o seu presidente com reação imediata, esteve muito bem. Muito bem o Macarides pedir desculpas, já não vai ser suficiente, não se livra se jogar e se as coisas lhe correrem mal ou muito bem. Atenção, como dizia o Cláudio Ramos, tanto faz, mal ou muito bem, vai ter interpretações. É que já surgiram vídeos de Macarides com uma falha comprometedora no jogo de Futebol Clube do Porto. É como o Jackson Martínez, falhou 4 ou 5 penaltis exatamente naquela baliza para o mesmo lado, incluindo um contra o Benfica. Desse ninguém se lembra, só se lembra do Futebol Clube do Porto, é o futebol português. Mas pelo Macarides, que tem 5 anos de futebol português e sabe onde está metido, tinha que ter muito mais cuidado. E são declarações que não podem acontecer, e sinceramente vou-te já eu dizer, Rui, lamento, mas se eu fosse diretor do Vitória de Setúbal, tivesse responsabilidades no Vitória de Setúbal, o Macarides dificilmente jogaria, não é contra o Benfica, é o resto desta temporada, porque há coisas que têm que ser refletidas com seriedade, porque colocou em causa o Vitória de Setúbal também, e os profissionais de futebol têm que saber o que estão a fazer. Há pessoas que vão dizer que é que loucura, que não sei o quê, não é por ser contra o Benfica. Se ele volta a dizer Futebol Clube do Porto, Sporting, até se dissesse isto do jogo com o Famalicão ou com o Boa Vista, um profissional de futebol tem enormes responsabilidades no símbolo que carrega ao peito. A partir do momento que diz que não se importa de perder. Ora, aí está. E os colegas dele, que estão todos ali, era preciso dizer: meu amigo, vais ter que descansar um bocadinho, pôr as ideias no sítio e perceber que isto não é um Macarides Futebol Clube. Eu estou-me a borrifar dos teus problemas com o Benfica. Isto é o Vitória de Setúbal, um clube cheio de história, e esse tipo de declarações não tem lugar no futebol. Ora, quem não tem, ou também não tem lugar no futebol, é o racismo. O Rémulo começou por falar aqui então do caso de Abdu Conté. Ontem houve a marcha preta e branca do Vitória Sport Clube. Foi um acontecimento, a chuva caía de forma inclemente e mesmo assim os adeptos vitorianos não desmobilizaram. Um dos promotores é Ricardo Silva, comentador do programa 45 Minutos ao Ataque, e tu, Rémulo, vais então também comentar esta iniciativa dos vitorianos. Vou, Rui, mas não por causa do racismo, apesar de ter sido o que aconteceu com o Marega, que explotou também algum mecanismo quase de autodefesa dos vitorianos e dos vimaranenses em relação àquilo que acham ter sido um ataque à cidade e ao clube, que eu volto a dizer, não concordo, não acho que tenha existido um ataque ao clube e à cidade, mas quero dar aqui os parabéns aos vitorianos, deram o exemplo para aquilo que deve ser replicado no futebol português e que acho que vai ser replicado no futebol português. Começou também nos 45 minutos ao ataque, com o nosso exemplo, e começou com a iniciativa Estádio Zero.
do Ricardo Silva, que deu origem a esta marcha preta e branca, e eu ia dizer, foi muito para além do racismo, é uma marcha contra o tratamento desigual que todos sabemos que existe no futebol português em relação aos três denominados grandes e os outros, na comunicação social também, e posso dizer com muita tristeza minha como jornalista que vi nos últimos dias, por exemplo, o Sporting Clube Braga ser destratado e maltratado, quanto a mim desrespeitado, por um jornal nacional, e portanto lamento. O que eu vi é feio, 2 vezes na mesma semana, e portanto é uma marcha que também obriga a Liga a pensar mais uma vez no preço dos bilhetes, nos calendários de jogos à noite, à semana, obriga a Liga a pensar no tratamento que é dado aos adeptos, e acho que é uma marcha que junta 3.000 pessoas, como tu disseste, sob uma intempérie. Parabéns aos vitorianos pela iniciativa, e que as pessoas do futebol português olhem para esta iniciativa com olhos de ver, que não a confundam só com o racismo, mas que percebam que também há ali uma manifestação contra o racismo, de certeza absoluta. E também dizer outra coisa: existiram dentro de 3.000, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que estavam ali, que impediram o Jornal do Jogo e a SIC de fazer o seu trabalho. Não confundo esses 6, 7, 8, 9, 10 com os 3.000, porque também sei que a maior parte das pessoas que estavam à volta reprovaram esses 6, 7, 8, 9, 10 que quiseram impedir jornalistas de fazer o seu trabalho e que os insultaram e que os ameaçaram. E que são menos 2 formas de promover o acontecido. E chegar aonde, Rui? Esta forma como os outros reprovaram a atitude 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque também sei que não foram mais, é exatamente a forma que os vitorianos têm de colocar fora também aqueles que naquele dia insultaram o Marega. O Vitória está de parabéns pela forma como consegue promover uma marcha destas, que é tão importante para o futebol português. E no berço da nação foi também o berço de um movimento que eu acho que pode vir a dar frutos, pode ser replicado e vai ser replicado, e que se calhar vai obrigar finalmente Pedro Proença e a Liga de Clubes a fazer uma reflexão bem diferente do que discursos cheios de palavras bonitas e que dizem e valem zero. E então, desta forma, com a palavra zero, que Rémulo Jónatas, diretor adjunto da Rádio Estádio, conclui o seu comentário com assinatura